Seja bem-vindo, eu sou o Janderson Lacerda. Eu sou o Rodrigo do Patrocínio. E você está no Rinha Sem Galo. Lembrando que não temos a pretensão aqui de definir o que ou quem é melhor. A nossa ideia é apresentar as nossas escolhas e defendê-las nesta rinha que é quase verborrágica. Se você não concorda com as nossas opiniões, ótimo, você está no lugar certo. Deixa seu comentário e venha para a rinha. E por falar nisso, Vinícius de Moraes ou Carlos Drummond de Andrade? Pensem nas crianças mudas telepáticas. Pensem nas meninas cegas inexatas. Pensem nas mulheres rotas alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas não se esqueçam da rosa de Hiroshima. A rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida e inválida, a rosa com cirrose, a anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Vinícius de Moraes. É bastante difícil essa rinha, talvez a mais difícil até o momento, mas eu preciso dizer que o Vinícius de Moraes é um artista completo. O Vinícius de Moraes é um artista pleno, porque o Vinícius de Moraes, ele foi poeta, o poetinha, como foi carinhosamente apelidado, ele foi compositor, cantor, ele foi crítico de cinema, talvez alguns não saibam, mas o Vinícius de Moraes ele foi um grande crítico de cinema. Portanto, ele é um artista pleno. Acho que a melhor definição para o Vinícius de Moraes é essa. Na verdade, o próprio Vinícius ele dizia que ele era não apenas um homem, mas vários homens em um só. Por isso o nome no plural, Vinícius de Moraes. E aí ele brincava. Se ele fosse apenas um homem, seria Vinícius de Moral. E, na verdade, ele era o Vinícius de Moraes, né? Vinícius de Moraes, além de tudo, além de ser esse artista pleno, como pessoa também, ele era encantador. É muito raro você achar alguém, ou talvez até impossível, achar alguém que tenha convivido com Vinícius de Moraes e que não goste dele. Vinícius de Moraes tinha todo um jeito carinhoso de lidar com as pessoas, né? Ele, inclusive, gostava bastante de diminutivos. Até por isso teve esse apelido de poetinha, que não é um apelido pejorativo de maneira alguma, tá? Mas ele gostava muito do diminutivo e usava bastante no seu dia a dia, né? Agora, eu estou falando dele no aspecto como pessoa, mas é claro que nos interessa aqui discutir a obra do Vinícius de Moraes, né? E o Vinícius, como poeta, ele foi sensacional. O João Cabral de Melo Neto, veja, observe a referência, hein? João Cabral de Melo Neto disse que, uma certa vez, que o Vinícius de Moraes poderia ter sido o maior poeta de língua portuguesa, se ele não tivesse se dedicado tanto às composições, à música, né, a ser um intérprete, a ser um compositor. Então, veja o elogio, que pode ser uma crítica também, né, já que no início da carreira do Vinícius de Moraes, na época, né, havia uma crítica para aqueles que gostavam de escrever, de produzir literatura, né, poemas. Havia críticas aos poetas que abandonavam a arte das palavras para tornarem-se compositores ou cantores, etc., né? Hoje a gente pensa de uma outra forma, evidentemente, né? Mas naquela época, normalmente as pessoas eram criticadas, né? E o Vinícius de Moraes foi criticado
porque ele acabou deixando o seu ofício de poeta para também trabalhar como cantor e como compositor, né? Agora, o Vinícius de Moraes, tecnicamente falando, ele era sensacional como poeta. Os sonetos do Vinícius de Moraes são maravilhosos. Depois, aqui na descrição do vídeo, a gente deixa aqui uma breve explicação do que é um soneto, para não perder muito tempo com essa explicação agora, tá? Porque eu sei que você está ansioso aí para falar, né? Para, evidentemente, participar dessa rinha e se opor aqui à minha ideia. Mas, tecnicamente, o Vinícius ele era sensacional. Os sonetos do Vinícius são praticamente perfeitos. E, além disso, ele era muito lírico e com uma visão social imensa. Para quem não sabe, o Vinícius de Moraes ele foi embaixador, ele foi um diplomata também, né? E acabou perdendo o seu posto como embaixador durante a ditadura militar, né? Depois que os militares tomam o poder aqui, ele acaba perdendo. E aí é o momento em que ele vai se dedicar à carreira artística mesmo, que ele abandona a diplomacia, né? Ou melhor, ele é obrigado a abandonar e ele passa a subir aos palcos para cantar, se dedica mais às composições, etc. Mas uma coisa que eu queria dizer aqui é que na obra do Vinícius de Moraes você consegue enxergar essa visão, essa preocupação com o social. Tanto é que esse poema aqui é uma crítica, é dedicado, né, àquilo que estava acontecendo na época entre os Estados Unidos e o Japão, o bombardeio no Japão. Por isso ele escreveu esse poema, ele era muito sensível então a essas questões sociais, e nos poemas do Vinícius de Moraes você consegue enxergar todas essas preocupações sociais. Então ele não escrevia apenas, e quando eu falo apenas não é também pejorativo, tá? Mas ele não escrevia apenas sobre o amor, ele não escrevia apenas sobre o amor. Ele escrevia sobre várias questões. Inclusive, ele tem poemas excepcionais que são muito utilizados para crianças, poemas infantis. Né? Quem é que nunca cantou aquela música Era uma Casa Muito Engraçada? Quem na vida não? Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela não, porque... Então Vinícius de Moraes, na minha concepção, é um artista pleno. Além de tudo isso, eu acho que eu não preciso dizer para você, né, que o Vinícius de Moraes é praticamente o pai da bossa nova. Então veja a carreira do Vinícius de Moraes. Ele foi um grande poeta, mas ele conseguiu ser mais do que um poeta. Ele é um artista pleno. Bom, você escolheu o lado da música, o lado da canção. Eu discordo de você em alguns pontos, não quero aqui dizer da pessoa de Vinícius de Moraes, não nego que ele sim foi um grande representante aí da música da bossa nova, você explanou muito bem, parabéns. Ele é um homem técnico, Vinícius de Moraes tem técnica. Eu não vou aqui levantar críticas, né, porque senão eu posso apanhar, então eu vou falar de Carlos Drummond de Andrade. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros. Eu tenho algumas afinidades. Eu poderia falar em relação ao lugar onde ele nasceu, ao estado. Ele é mineiro. Meu pai é de Minas Gerais. Então, as características de Minas já me chamam muito a atenção. A simplicidade, essa singeleza que há, a leveza no falar, toda essa característica, Carlos traz para sua poesia. Olha, eu até chamei ele de Carlos. Me perdoem você aí que é o nosso ouvinte assíduo, que vai achar que eu estou ultrapassando o limite da intimidade, mas Carlos Drummond de Andrade, para mim, é um dos pais da poesia. E
faz da literatura um lugar mais rico, mais forte, e a intervenção dele é muito presente. Ele é poeta, não dá para colocar na balança e comparar Vinícius e o Carlos Drummond, porque se for falar de quantidade, de diversidade, parece que Vinícius ele está à frente. Porém, se nós falarmos de peso da sua representatividade, Carlos Drummond, na minha opinião, tem grandes chances aí de se destacar. Então ele é poeta, então escreveu diversas poesias. E a poesia de Carlos Drummond passa por diversas fases, mas a preocupação dele não é somente na rima, não é somente na técnica, como você bem colocou a poesia de Vinícius de Moraes, que ele escreveu sonetos maravilhosos. Carlos Drummond não se preocupava com a estrutura, até porque ele pegou muito essa fase, ou a segunda ou a primeira fase do modernismo, e que isso fez dele um homem livre, né? Não que o modernismo fez dele um homem livre. Ele era um homem livre e é livre de espírito a ponto de não se prender a regras, às convenções impostas ali na composição. Então a sua poesia tem sim rima, tem leveza, tem uma característica muito forte. E essa briga que ele tem para escrever, e ele não nega essa dificuldade, ele não esconde a dificuldade que ele encontra na escrita. Tanto que uma das suas poesias, que é O Lutador, e que ele diz: lutar com palavras é a luta mais vã. Essa é a frase que eu vou deixar para você, nosso caro ouvinte, para você ficar instigado e procurar essa poesia, O Lutador, de Carlos Drummond de Andrade. Muito forte, porque não importa a situação, mesmo sendo vã, ele insiste e ele acorda todos os dias para compor ou uma poesia ou um conto. Ele também foi um grande contista, um homem de peso, escrevendo diversos contos e, olha, enriquecendo grandemente a nossa literatura, e também foi cronista. E aí, quando eu digo para você que ele acordava todos os dias para lutar com as palavras, é porque durante muitos anos ele foi cronista em um importante jornal, escrevendo crônicas, pelo menos, na verdade, 3 vezes por semana. 20 anos, talvez. Ele escreveu durante muito tempo, totalizando mais de 2.000 crônicas. E o que é uma crônica? Se não aquilo que vai tratar do cotidiano. Então, na leitura de uma crônica, você consegue enxergar o ano de 1960, a década em que Carlos Drummond viveu. A crônica é uma descrição poética do dia a dia. E onde era colocado essas crônicas? Em um jornal. E no jornal você tem assunto policial, você tem assunto político, você tem todas as questões sociais acontecendo ao mesmo tempo. E ele, com a sua leveza, acidez, crítica, coloca a sua visão de mundo, trazendo para aquele leitor uma perspectiva diferente da realidade. Não é fuga, mas era uma forma de amenizar até mesmo a dor que o povo passou, que o povo passava e que havia ali naquele tempo, naquela época. Então, Carlos Drummond é para mim assim um homem de grande peso. Como eu digo aqui, e o Janderson também diz, não estamos aqui para dizer quem é o melhor. Essa é a minha opinião, que expressa a minha visão em relação a Carlos Drummond de Andrade. Você, Janderson, falou da bomba de Hiroshima e que na letra até mesmo fala de rosa. Isso me lembra de um livro que o próprio Drummond escreveu, Rosa do Povo. Não tem tanto essa característica da situação que aconteceu em Hiroshima, mas é uma coletânea aí onde há diversas escritas de Carlos Drummond. Ele está totalmente ligado com aquilo que nós vivemos. Olha, golpe baixo da sua parte, eu preciso protestar aqui, golpe baixo, porque você utilizou o poema, você citou, na verdade, né, O Lutador, que é o meu poema preferido. Esse poema é maravilhoso e foi um golpe baixo da sua parte, porque eu já ia criticá-lo
eu já ia criticá-lo porque você estava fazendo um debate partindo de valores sentimentais, relacionando aí o autor com o seu pai, pelo menos com as origens, né, ali onde eles nasceram e tudo mais, né? Mas, na verdade, como a gente aqui não está fazendo um debate, né, mais técnico para apontar quem que é melhor, né, são escolhas, não tem como mesmo, a gente vai partir dessa visão mais pessoal, né? Agora, é mais pessoal que eu digo assim, é claro que é pessoal, mas é mais afetiva, né? Agora, eu ainda prefiro Vinícius de Moraes, embora esta seja a rinha mais difícil até o momento, na minha opinião. Se você concorda ou se você discorda dessa opinião, coloque aí nos comentários se você acha que essa rinha é a mais difícil até aqui ou não. Deixa aí sua opinião nos comentários, mas eu acho que é porque o Vinícius de Moraes, ele não era apenas técnico. Quando a gente fala dos sonetos do Vinícius de Moraes, que eram maravilhosos mesmo, né? Ele é muito técnico, mas não só técnico. Essa é a questão, ele não era apenas técnico. Então, no soneto do Vinícius de Moraes, ele abordava uma série de questões relacionadas ao amor e a outras questões do cotidiano, né, social, com uma sensibilidade imensa. Então ele não era apenas um escritor técnico, frio. Ele tinha habilidade técnica para escrever, mas ele tinha a sensibilidade que não pode faltar a um artista. Muito bem colocado. Quero pedir desculpas aqui a você ouvinte, porque pode ser que pareceu uma crítica pessoal a Vinícius de Moraes, e não quero aqui novamente ser alguém crítico ou desmerecer aquilo que é a produção. Quando eu digo que ele era técnico, é porque realmente há uma técnica para se produzir aí um soneto, mas sim sensibilidade. Ele é poeta e ele foi para a música. A música tem poesia. Ele usa da sensibilidade, enxergando o mundo para poder descrever e expor aí nas suas canções, né? Você citou também a relação de que próprio Vinícius de Moraes ele escreve sobre amor. Tem uma fase da poesia de Carlos Drummond de Andrade, vai ficar aqui na descrição, em que ele é extremamente erótico, né? Tem aí um erotismo dentro das poesias de Carlos Drummond de Andrade. Mas isso é para uma outra discussão. Para nós encerrarmos, eu gosto de Rosa do Povo, um livro muito bom. Eu gosto de uma crônica também, em que foi a última que ele escreve para um jornal, que está escrito Ciao, né? Que é um tchau em italiano, se eu não estou enganado. E a poesia, uma poesia muito forte, que é A Mesa. Vai ficar na descrição para você, caro ouvinte, olhar, apreciar, e se você pesquisar até mesmo pelo YouTube, você consegue encontrar alguém declamando essa poesia. Essa é a minha posição. Eu sim parti da questão do lado pessoal, afetivo, mas não fica só nesse campo, né? Carlos Drummond de Andrade, ele é técnico, ele também tem essa característica técnica, mas é um homem que aprendeu ao longo da sua vida a enxergar e passar para o papel, enxergar o mundo passando para o papel a sua realidade, com a sensibilidade de poeta que ele vivenciou. E para você, quem você escolhe? Deixa o seu comentário, deixa um like, um dislike também, por que não? Não é verdade? Você tem todo o direito de discordar aqui dos nossos debates, você tem todo o direito de discordar aqui da rinha. Se você não gosta, deixa o seu like aí, deixa o seu dislike, deixa um comentário. Se você gostou, se inscreva no canal, compartilhe e até a próxima. Tchau!